mulheres petistas pautaram os organismos de políticas para as mulheres no sentido de avançar e implementar a política para as mulheres. Ou seja, se os conselhos, os organismos de controle social, eles são uma forma de democratizar, a gente tem que democratizar algo que o Estado incorpore como sua responsabilidade. Portanto, incorporar as políticas para as mulheres tem que ter dentro do Estado um organismo capaz de responder, de articular, de elaborar, de formular essas políticas e fazer com que elas incidam no cotidiano das mulheres. Portanto, quando as mulheres do PT apresentam a proposta das coordenadorias, das secretarias de mulheres na gestão pública, numa contraposição ou numa forma de mostrar que os conselhos é uma das ações do controle da participação popular, mas que para enfrentar a questão de que o Estado tem que incorporar a responsabilidade com as políticas para as mulheres, tem que ter uma estrutura de governo. Por exemplo, uma estrutura de governo. E o governo Lula hoje avançou nesse sentido. E esse debate foi muito polêmico, foi muito difícil. Até porque nesse período a gente vivia a era da democratização das gestões na linha do PMDB, que era você democratiza, mas não dá poder nenhum. E as mulheres do PT disseram assim, não, nós queremos democratizar, nós queremos ter o controle social, participar das políticas da elaboração, mas a gente quer ter também o poder de decidir por dentro dos governos quais são as políticas e aonde o orçamento desse governo vai investir nas políticas para as mulheres. A gente quer que elas tenham voz, poder e que este poder lhes dê autonomia. Então eu acho que este debate da construção de organismos de políticas para as mulheres dentro das estruturas de governo, ela tem um significado importantíssimo na implementação de políticas públicas para as mulheres e faz com que a pauta do movimento, ou seja, a reivindicação das mulheres, elas consigam se transformar em políticas públicas. A primeira experiência de políticas públicas nasceu numa prefeitura do PT, né? Ali pelos anos 90, 80 e poucos, 88, nós tivemos várias prefeituras que elegeram prefeitos do PT e uma prefeitura que elegeu na época um prefeito que era muito sensível, uma figura super interessante, uma figura que compartilhava direto a luta das mulheres, que chamava-se Celso Daniel, virou prefeito em Santo André, interior de São Paulo. E o Celso implantou a primeira assessoria da mulher lá, que então, inclusive a assessora foi uma companheira que acho que vocês devem até conversar com ela, porque também tem uma história muito bonita em relação a essa passagem, que é a Ivete Garcia. Então, a partir da Prefeitura de Santo André se transformou numa Bíblia. A gente fez várias experiências em relação à política de gênero em Santo André, e outras prefeituras foram pipocando e a gente começava uma coisa agressiva, mais agressiva. A gente já estava forte, a gente já tinha secretaria estabelecida e a gente ia discutir com os prefeitos. Nos encontros, o PT sempre fez encontros de prefeitos, algumas reuniões maiores, né? Então a gente ia discutir com esses prefeitos e acabava convencendo esses prefeitos da importância que tinha tratar desse tema e tratar de uma forma não lugar comum no meio de todas as outras políticas. A gente acreditava já naquela época, que ainda não se falava em transversalidade, que essas políticas eram transversais, mas essas políticas elas tinham que ter uma coordenação que levasse as outras políticas. A partir da década de 90, muitos, né, eu falo que é o giro para o Executivo Municipal, muitas mulheres militantes partidárias e que tinham uma militância também em outros setores, começam a ser incorporadas nos executivos municipais, nas prefeituras, levando essa proposta da organização de organismos de política para as mulheres dentro das prefeituras e dos governos também, né, estaduais, e que foi muito importante para que a gente pudesse colocar na prática o que a gente sempre defendeu. A gente vai trazer toda a nossa memória histórica da luta da década de 60, da questão do direito ao nosso corpo, o que é privado também é político, a nossa questão da nossa sexualidade, para a questão da saúde das mulheres. Mas a gente sempre teve uma visão muito interessante, por outro lado, da questão do enfrentamento à violência,
que sempre foi o carro-chefe nas políticas públicas. Então começa a ser criado o Centro de Referência à Mulher, no âmbito municipal, as casas para acolher mulheres em situação de violência, as casas-abrigos, a discussão da organização das mulheres na educação. Então é muito interessante como é que esse movimento para a gestão pública, de alguma forma, a gente traz as políticas que são feitas para as mulheres, mas que você traz um outro componente muito importante, que é a política com as mulheres, né? Quer dizer, a partir do que as mulheres te falam nas comunidades, é que você vai construir uma direção, né, em uma trajetória. As coordenadorias de mulher no âmbito das prefeituras municipais que inspiraram as mulheres petistas a incluírem nos programas de governo do candidato Lula a criação de uma Secretaria de Políticas para as Mulheres, a criação de um órgão executivo destinado a coordenar as políticas dirigidas às mulheres no interior do governo federal. Historicamente, a gente sabe que o acesso ao direito de voto para as mulheres é uma história muito recente no nosso país. Principalmente que se a gente resgatar, né, na década de 30, que só a partir de 32 a mulher teve acesso ao direito de voto, e isso só vai ser exercitado em outras eleições depois, e não foi um momento muito difícil no nosso país, porque eram, né, estados de recessão, e que isso impediu para que as mulheres também não só tivessem acesso a serem votadas, como também compreenderem que aquele espaço do parlamento era um espaço legítimo para as mulheres. Acho que a gente traz isso na nossa carga histórica, que ainda hoje, no início do século XXI, na primeira década, a gente vê a dificuldade e uma visão muito ruim de votar em mulheres, em projeção no voto de mulheres. E a gente falou e cunhou mais um lema muito interessante, que lugar de mulher é na política. Em 96, tinha uma chapa PT-PDT, ninguém queria ser candidato. E o PDT tinha um candidato, aí convidaram para ir ser vice. Eu fui ser vice-prefeita. Nossa, era um sofrimento, porque era a primeira vez, né? Então, aí eu comecei a efetivamente participar dos debates. Aí participei muito da campanha de 94, né? Conduzia a área da educação, os candidatos a governo do Estado, a presidente, aí o bicho pegou. O que a gente acha é que é importante estar no movimento de mulheres, né? E é importante a gente estar no movimento de mulheres, é muito importante. É importante a gente estar no sindicato, é importante, mas quem muda são os partidos. Quer dizer, se a gente quiser de novo ter um mecanismo diferenciado para mudar a nossa representação política no parlamento, nós vamos ter que fazer a reforma política. Nós podemos fazer pressão através do movimento popular, através do movimento sindical, do movimento social. Mas quem vai votar a reforma política são os deputados e deputadas eleitas. Então nós precisamos ter deputada eleita. Como na representação, ainda não tínhamos a cota, mas nós saímos candidatas, mais para ajudar o PT. A verdade era essa. Não tinha assim aquele espírito, aquela coragem, nem aquela fé de que nós seríamos eleitas, porque quem ia votar nessa mulherada? Principalmente mulherada da comunidade, mas nós fomos para lá. E algumas de nós fomos eleitas e começamos dali a dar o nosso passo para a representatividade popular, comunitária, dessa mulher, né, dona de casa, que começou a fazer uma discussão mais embasada, acompanhando também. O partido fez crescer muito, né, porque participávamos daquelas
reuniões que a gente saía assim com aquela dor de cabeça horrorosa, porque não entendíamos muito, achavam que era uma coisa tão difícil para a gente entender, né? O grupo A, o grupo B já existia, aquelas considerações, formulações, questão de ordem, aquelas... E nós estamos crescendo naquilo para poder entender e ver, não, esse é o nosso espaço, o lugar de mulher é aqui, é no partido político, é na comunidade, é fazendo o nosso trabalho e crescendo. O processo eleitoral atual é um processo muito perverso, muito difícil. E as mulheres que já participaram, mesmo as que tiveram sucesso, conseguiram ser eleitas, ter um mandato, elas têm uma experiência de campanha que é uma experiência muito dolorida. Então nós precisamos acabar com isso. Acabar com isso é investir realmente, não é cumprir a cota, é ir além da cota. Não é cumprir o número, não é o número, mas é cumprir na política, é cumprir na possibilidade de se construir algo novo. A última reforma eleitoral teve alguns avanços, mas nessa questão da candidatura, a gente trocou a palavra de reservar para preencher. Mas nós não fizemos, né, o dever completo, que é ter uma sanção para o partido que não cumprisse. O partido não tem nenhuma sanção se ele não preencher. E isso, eu não sei se dará frutos este ano, ou mesmo nos processos futuros, se a lei não for mudada até lá. Mas teve avanço. Por exemplo, nós temos hoje a aplicação mínima de 5% do fundo partidário na formação política das mulheres, dos partidos. Isso eu acho que é um ganho. Não é o que a gente quer, mas é um ganho. E no programa de televisão institucional, as mulheres também têm direito a 10%, que é importante. Não é, a lei é clara, não é para aparecer a mulher, é para fazer, é para você incentivar as mulheres a participar, né, dos processos de